Capítulo 18. Às 8 horas da manhã, fomos acordados por um raio de luz. As 1000 facetas da lava das paredes recolhiam-no à sua passagem e distribuíam-no como uma chuva de faíscas. A claridade era forte o suficiente para que distinguíssemos os objetos que nos rodeavam. Então, Axel, o que você me diz de tudo isso? Exclamou meu tio, esfregando as mãos. Você já passou uma noite tão tranquila assim em nossa casa da Königstrasse? Nada de barulho de charretes, nada de gritos dos comerciantes nem vociferações dos barqueiros. É verdade que tudo está bem calmo no fundo desse poço, mas essa calma tem algo de assustador. Vamos, gritou meu tio, guarde seu medo para mais tarde. Só penetramos uma polegada nas entranhas da terra. O que o senhor quer dizer com isso? Que alcançamos apenas o solo da ilha. Esse longo tubo vertical que dá na cratera do Snaffles termina mais ou menos no nível do mar. O senhor tem certeza? Absoluta. Consulte o barômetro. De fato, após ter voltado a subir no instrumento à medida que desciamos, o mercúrio parara em 29 polegadas. Como você vê, continuou o professor, só temos ainda a pressão de uma atmosfera, e estou impaciente para que o manômetro substitua o barômetro. O instrumento iria tornar-se realmente inútil assim que o peso do ar ultrapassasse sua pressão, calculada no nível do oceano. Mas essa pressão sempre crescente não pode se tornar penosa? Não. Estamos descendo lentamente, e nossos pulmões irão acostumar-se a respirar uma atmosfera mais comprimida. Falta ar aos aeronautas que sobem alto demais nas camadas superiores. Nós teremos provavelmente ar demais. Prefiro assim. Não percamos mais tempo. Onde está o pacote que nos precedeu? Lembrei-me então que o procuráramos em vão na véspera à noite. Meu tio fez a mesma pergunta a Hans, que, após ter perscrutado com seus olhos de caçador, respondeu: Der Rupp, lá em cima. De fato, o pacote ficara pendurado numa saliência de rocha, cerca de 100 pés acima de nós. Imediatamente o ágil islandês subiu até lá como um gato. E em poucos minutos o pacote estava ao nosso lado. Agora, disse meu tio, comamos, mas comamos como pessoas que podem ter uma longa jornada pela frente. O biscoito e a carne seca foram regados com alguns goles de água com genebra. Terminada a refeição, meu tio tirou do bolso um bloco destinado às observações, pegou sucessivamente seus vários instrumentos e anotou os seguintes dados. Segunda-feira, 1º de julho, cronômetro, 8 horas 7 minutos da manhã, barômetro, 29p, 7L, termômetro, 6, direção, LSL. A última observação concernia a galeria obscura e foi indicada pela bússola. Agora, Axel, exclamou o professor com entusiasmo, vamos embrenhar-nos de verdade nas entranhas do globo. É nesse preciso momento que nossa viagem vai começar. Com essas palavras, meu tio pegou com uma mão o aparelho de Ruhmkorff pendurado em seu pescoço, com a outra, provocou o contato da corrente elétrica com a serpentina da lanterna, e uma luz bastante viva dissipou as trevas da galeria. Hans carregava o segundo aparelho, igualmente ativado. Essa aplicação engenhosa da eletricidade permitia-nos caminhar por muito tempo, criando um dia artificial, mesmo no meio dos gases mais inflamáveis. Em frente, ordenou meu tio. Cada um de nós pegou seu fardo. Hans encarregou-se de empurrar o pacote com as cordas e as roupas. Entramos na galeria, eu em terceiro lugar. No momento de submergir naquele corredor estreito, ergui a cabeça e vi, pela última vez, no final do tubo imenso, o céu da Islândia, que jamais voltaria a ver. Na última erupção de 1229, a lava abrira um caminho para si por aquele túnel. Revestia o seu interior com um verniz espesso e brilhante, onde a luz elétrica se refletia, tornando-se 100 vezes mais intensa. O problema do percurso consistia em não escorregar depressa demais por uma vertente com inclinação de mais ou menos 45 graus. Felizmente algumas erosões, alguns inchaços faziam às vezes de degraus, e nós só tínhamos de descer, deixando nossas bagagens, amarradas a uma longa corda, caírem. Mas aquilo que formava degraus para nossos pés, tornava-se estalactite nas outras paredes. Porosa em alguns sítios, a lava apresentava pequenas ampolas arredondadas, cristais de quartzo opacos, enfeitados por límpidas gotas de vidro e suspensos na abóbada como lustres, pareciam acender-se quando passávamos.
Era como se os espíritos do abismo estivessem iluminando seu palácio para receber os hóspedes da terra. É maravilhoso, gritei involuntariamente. Meu tio, que espetáculo! Veja os matizes da lava, que vão do vermelho amarronzado ao amarelo brilhante através de graduações insensíveis. E esses cristais que parecem globos luminosos. Ah, finalmente você está entrando no espírito da expedição, respondeu meu tio. Se você já acha isso maravilhoso, imagine o resto. Vamos, vamos. Deveria ter dito, escorreguemos, pois largávamos nossos corpos pelas vertentes inclinadas. Era a Facilis Descensus Averni de Virgílio. A bússola, que eu consultava com frequência, indicava a direção sudeste com um rigor imperturbável. Aquela corrente de lava não obliquava nem numa direção nem noutra. Tinha a inflexibilidade da linha reta. Entretanto, o calor não aumentara de maneira sensível, o que dava razão às teorias de Davi, e por mais de uma vez consultei o termômetro com surpresa. 2 horas depois da partida, continuava marcando 10 graus, ou seja, um aumento de 4 graus, o que me autorizava a pensar que nossa descida era mais horizontal do que vertical. Quanto a saber exatamente a nossa profundidade, nada mais fácil. O professor media exatamente os ângulos de desvio e de inclinação do percurso, mas guardava para si o resultado de suas observações. Por volta de 8 horas da noite, mandou que parássemos. Hans sentou-se imediatamente. Penduramos as lâmpadas numa saliência de lava. Estávamos numa espécie de caverna onde não faltava ar. Muito pelo contrário. Éramos atingidos por certos sopros. O que os produzia? A que agitação atmosférica atribuir sua origem? Era um problema que não tentava resolver naquele momento. A fome e o cansaço tornavam-me incapaz de raciocinar. Não é possível descer por 7 horas consecutivas sem gastar energia. Eu estava exausto. Foi com grande prazer, portanto, que ouvi a ordem de parada. Hans espalhou algumas provisões sobre um bloco de lava, e todos comemos com apetite. Havia algo que me preocupava: já consumiramos metade de nossa reserva de água. Meu tio contava reabastecer-se nas nascentes subterrâneas, mas até então não havíamos encontrado nenhuma. Não consegui evitar chamar sua atenção para o problema. Essa ausência de nascentes o surpreende, disse ele, claro, e até me preocupa. Só temos água para mais 5 dias, fique tranquilo, Axel, garanto-lhe que encontraremos água e muito mais do que necessitamos. Quando? Assim que sairmos desse invólucro de lava. Como você quer que as nascentes jorrem através dessas paredes, e se essa corrente se prolongar por muito tempo? Parece que ainda não descemos muito na vertical. Por que essa suspeita? Porque, se tivéssemos avançado bastante para dentro da crosta terrestre, o calor seria mais forte. Segundo a sua opinião, respondeu meu tio. Qual a temperatura que o termômetro está indicando? Apenas 15 graus, o que indica que a temperatura só aumentou 9 graus desde a nossa partida. Conclua, eis a minha conclusão. De acordo com as observações mais precisas, a temperatura aumenta 1 grau a cada 100 pés no interior do globo. Mas algumas condições de localidade podem modificar esses números. Assim, em Iacuska, na Sibéria, observou-se que a temperatura aumentava 1 grau a cada 36 pés. É claro que essa diferença depende da condutibilidade das rochas. Acrescentaria também que, nas proximidades de um vulcão extinto e através do Guinaíce, observou-se que a temperatura aumentava apenas 1 grau a cada 125 pés. Tomemos, portanto, essa última hipótese, que é a mais favorável, e façamos nossos cálculos. Calcule, meu filho, nada mais fácil, disse, dispondo os números em meu caderninho. 9 vezes 125 pés dá 1125 pés de profundidade. Corretíssimo. E então que, segundo minhas observações, já estamos a 10.000 pés abaixo do nível do mar. Seria possível? Claro, ou os números não são mais números. Os cálculos do professor estavam corretos. Já ultrapassáramos em 6.000 pés as maiores profundezas alcançadas pelo homem, como as minas de Kitzbühel, no Tirol, e as de Württemberg, na Boêmia. A temperatura, que deveria ser de 81 graus naquele lugar, era de apenas 15. O que provocava reflexões.
Obrigado por assistir o vídeo. Se está gostando desse audiolivro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei nesse vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Também compartilhe com alguém que vai gostar dessa história. Clique aqui para escutar o próximo.